Hoje a gente vai falar sobre a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Fundação, do bom doutor Isaac Asimov. Bom, não fomos nós que inventamos esse título para a série, foi o Prêmio Hugo, o maior prêmio de ficção científica e fantasia, que elegeu a série como a mais importante, à frente de Senhor dos Anéis e diversas outras. Achei que você ia falar mais. Primeiro, né, o que é a série Fundação? Quantos livros são? Né? Eles são divididos em dois períodos históricos. Então, primeiro tem a trilogia clássica, composta por Fundação, Fundação e Império, Segunda Fundação. Cuidado que o Segunda Fundação é o terceiro livro. É uma confusão que fazem bastante. Essa trilogia clássica do Isaac Asimov, na década de 50, ela se encerrou, o Asimov estava feliz com o final da história, só que os fãs e os editores pressionaram ele durante muito tempo para ele publicar livros que fossem continuações dessa saga. E acabou que, cedendo à pressão desses fãs, ele publicou mais 4 livros, que é o Limites da Fundação, Fundação e Terra, Prelúdio à Fundação... Origens da Fundação. Obrigado. Dessas séries, 2 se passam dessa nova quadrilogia da Fundação, 2 se passam antes do primeiro da trilogia e 2 se passam depois. Então, do que fala, né? Ela conta a história de Hari Seldon e de sua invenção, né, principalmente dos resultados da sua invenção, que é a psicohistória. É uma matéria que... É uma ciência mesmo. Uma ciência, exatamente, que mistura matemática e sociologia. Então você consegue prever o futuro das grandes massas através de fórmulas científicas. É isso que eu acho legal do Asimov também. Ele conseguiu fazer uma previsão de futuro, não através de poderes paranormais, mas através da matemática, da estatística. Ou seja, pela estatística ele consegue prever todo o decorrer da história humana, 10 mil anos, 15 mil anos e por aí vai. E ele prevê que o grande império que reina absoluto nas galáxias vai acabar. E ninguém acredita nisso. E quando ele fala que vai acabar, ele fala, vai entrar em total colapso, e vai demorar, eu não lembro agora, mas vai demorar uns 30 mil anos. Isso, né? 30 mil anos para se reerguer, mas ele tem uma estratégia para que, em vez de 30 mil, esse período seja de 1000 anos. A catástrofe seria uma época de barbárie total, né? Guerras, violência, e ele fala que a solução para diminuir esses 30 mil anos em 1 é criar a Fundação. O que é a Fundação? A Fundação é um planeta remoto, nos cantos da galáxia, né? Bem longe, em que a ideia é ele juntar uma equipe de cientistas para desenvolver uma enciclopédia galáctica. E com essa enciclopédia ele pretende manter o conhecimento da humanidade e fazer com que, pela manutenção desse conhecimento, a gente consiga reduzir esse período de barbárie, de crise. Ele previu a Wikipédia. Ele previu a Wikipédia, exatamente. Ele previu outras coisas. Asimov é um grande futurologista. Né? Tem um cara, acho que é o Heinlein, ele previu o colchão de ar. A Fundação ele se baseou muito no Ascensão e Queda do Império Romano, né? Então, no livro você não se apega exatamente a um personagem, embora o Hari Seldon, que seja o criador dessa ciência, apareça holograficamente diversas vezes, na verdade você vai acompanhando gerações da sociedade durante esses 1000 anos, o que vai acontecendo. Então, essa sociedade que era de cientistas, eventualmente vai ruir para a ascensão de uma outra classe social e assim por diante. Não conta. Spoiler. Mas é isso mesmo. Parou bem. Inclusive, Fundação vai virar uma série adaptada pela HBO, né? E roteirizada pelo Jonathan Nolan, que é o roteirista do Batman Cavaleiro das Trevas, do Interstellar. E essa questão de trama, essa questão geracional, é o grande ponto de dúvida de saber o que ele vai fazer, como que ele vai adaptar isso às telas de TV. É uma leitura muito rápida, muito interessante. Você acaba xingando o Asimov o tempo inteiro, porque não é possível que esse conseguiu chegar numa solução que eu jamais imaginei que ele fosse chegar. E ele chega numa solução política e até de trama da história muito interessante. E a grande dúvida que muitos leitores têm é por onde começar? Porque são 7 livros, mas 3 se passam antes, 2 se passam antes do primeiro, os outros se passam depois. Como que a gente começa lendo essa série? Tem 2 opções que a gente vai dar para vocês. Uma é começar pela ordem que ele escreveu. Então, começar realmente pelo Fundação e a trilogia que tem nesse box bonito que a Aleph lançou.
E a outra é começar pela ordem cronológica, né? Como se você estivesse vendo Star Wars, você começasse pelo episódio 1, que é no passado do Harry Seldon, né? Quando ele estava ainda desenvolvendo a psicohistória. Eu, assim, pessoalmente, não gosto muito dessa segunda opção, porque você imagina se assistir o... É que não dá pra comparar com o episódio 1. Oi? Não dá, É né? muito ruim, cara. Não, O livro é imagina melhor. assim, imagina você assistir Star Wars já sabendo a origem do Darth Vader. Acho que perderia a graça de você assistir. Então, eu prefiro ler na ordem que o Asimov publicou. Até foi pensada dessa forma. E tem uma informação importante que o Asimov, ele junta bastante o universo. Ele faz autorreferências de livros e personagens e tempos em vários livros diferentes. Então, nos anos 80, ele fez um retcon, ou seja, ele reescreveu alguns trechos da obra, inclusive do Fundação, ajustando toda a cronologia das histórias. Isso faz com que você, começando por ler Fundação, depois Fundação Império, depois Segunda Fundação, trilogia clássica. Aí, como passar a ler depois? O Asimov publicou depois Limites da Fundação, que se passa depois do terceiro da trilogia, Fundação e Terra, que se passa depois, aí 2 livros que se passam antes, que é o Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Na própria quarta capa de todos os livros do Asimov, tem a ordem que está colocada aqui é a ordem publicada pelo Asimov e que a gente da editora sugere para que seja lida. Mas muita gente começou lendo pelo Prelúdio à Fundação, depois Origens da Fundação e passou por Fundação e achou a experiência da leitura muito interessante. Então, Eu admito que essa acho que é a minha ordem preferida, porque quando eu li a trilogia original me incomodou muito, por exemplo, o fato de você não ter um personagem a se apegar, né? Como você lê 40 páginas e pula 30 anos depois, todo mundo tinha morrido e agora vai continuar. Quando você começa a ler o Prelúdio, você consegue se identificar com o Harry Seldon. Então você lendo o Prelúdio à Fundação, Prelúdio depois à Origens da Fundação e depois o Origens, para depois entrar na trilogia clássica, pelo menos para mim eu já estava mais apegado ao autor, ao personagem, estava mais dentro daquele mundo. Então acho que tem as duas opções, você pode escolher a Não sua. tinha pensado nisso, mas gostei. Como você leu Fundação, como você sugere para os nossos amigos, leitores lerem, coloca no comentário, discute aí com a gente. Agora tem uma opção que não dá para escolher, que é não ler o Fundação. Bom fim. Gostou desse vídeo? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo e até daqui 15 dias com mais algum vídeo para você. Obrigado, gente.